Shalom Ubrachá. Nossa paraxá começa com as palavras Ve'aya Eikev Tishme'un. E é uma expressão para dizer assim, como consequência imediata de vocês terem ouvido, terem se conscientizado da importância de estudar a Torá e cumprir os mandamentos divinos e terem feito isso na prática, aí vocês vão ganhar muito. E essa palavra Ekev, que ela vem nos indicar, olha, vem nos indicar que, como consequência do que você fez, geralmente a gente no português, a palavra consequência não é usada para coisas boas, não sei porquê, mas vamos dizer assim, ao desencadear de você ter feito uma coisa boa, você ganha uma coisa melhor. Ou seja, por ter feito uma coisa boa, você ganha uma coisa melhor. E no hebraico clássico, no hebraico original, não necessariamente você usa essa expressão. Você não usa assim na língua falada, você não vai falar dessa maneira. Você vai falar que Totsames então, por que Moshe Rabbeinu escolheu a palavra Ekev, que a tradução literal dela é calcanhar? O Ekev é a parte mais baixa do nosso corpo, a parte aparentemente a menos importante, mas que a característica dela é, mesmo ela sendo a parte menos importante do nosso corpo, mas o corpo inteiro está em pé só por causa dela. Ou seja, cada um de nós tem um calcanhar, tem dois calcanhares, na verdade. Então, todo o nosso corpo, não importa qual é a sua altura, qual é a sua largura, todo o nosso corpo está em cima desses calcanhares. E por outro lado, o calcanhar, ele não é uma parte para nós, uma parte importante. Você, tipo assim, o noivo, antes de se encontrar com a noiva, não vai querer, ele vai pentear o cabelo, pentear a barba, pentear as sobrancelhas, ele não vai falar, uau, deixa eu dar um jeitinho no meu calcanhar, que aí ela vai ficar apaixonada. Não, nem ele, nem ela. Ela não é, a gente não vê isso como uma parte do corpo relevante, mas que o corpo inteiro está existindo por causa desse calcanhar. Se não tivesse os calcanhares, a pessoa desabaria. Então o calcanhar, ele é a estrutura então da nossa construção, vamos dizer assim, da construção. Ele é a nossa estrutura. Moshe Rabbeinu, ele usa essa palavra porque ele quer dizer, olha, como ao desencadear, quando você faz uma coisa boa, você desencadeia disso, você causa uma coisa melhor para você. Ou seja, você fez uma mitzvah. Vamos entrar agora em exemplos. Você precisa de um milagre. A pessoa precisa de um milagre muito grande, uma coisa sobrenatural. O que ela faz? Ela pega uma moedinha de 10 centavos, que em hebraico a gente chama isso de chave protá. É a moeda que menos vale, mas que ela é uma moeda, quer dizer que dá para comprar uma balinha, dá para comprar alguma coisa ainda com ela. E a pessoa coloca na Kupat Tzedakah, na caixinha, no cofrinho de Tzedakah, coloca essa moedinha de 10 centavos e pede para Hashem, pede para Deus fazer para ela um milagre sobrenatural de um tamanho que, se ela tivesse que pagar por esse milagre, não teria milhões no mundo que pagassem isso. Então, isso é uma coisa mais normal. Se você pergunta para qualquer pessoa, você coloca uma moedinha de 10 centavos na Kupat Tzedakah, você faz o seu pedido, e o seu pedido vale mais do que 10 centavos. Você está pedindo coisas que
Nem se você tivesse milhões, você não conseguiria comprar um milagre desses. E o exemplo disso, assim, uma bomba atômica, que ela pode destruir uma cidade inteira, mas o gatilho dela é pequenininho, é do tamanho de uma moedinha de 10 centavos. Aqueles pequenos átomos, eles são menores do que uma moedinha de 10 centavos, ou seja, o que vai fazer a bomba explodir? Aqueles átomos, não só que eles são menores do que uma moedinha de 10 centavos, eles são muito menores. Todo mundo sabe, não é uma aula de física aqui, então graças a Deus que não é, porque se fosse eu ia ter que trazer para vocês outro professor. Mas é só um exemplo bem genérico. Não sei como funciona uma bomba atômica, nunca ouvi falar, nunca ouvi assim, nunca vi, nunca presenciei. Mas o que me explicaram é que para ela explodir precisa de pouquinha coisa, e o que explode nela é menor ainda do que o que faz ela explodir, mas que o estrago dela é imensurável. Então agora a gente vai, pela coisa ruim a gente aprende a coisa boa. Se até a coisa ruim dá para ativar ela de uma maneira tão pequena, e ela é formada de um conjunto de coisas pequenas, e olha o estrago que ela faz. Quanto mais a coisa boa, que dá para ativar ela de uma maneira menor ainda, e ela é formada de coisas menores ainda, e o benefício que ela traz é imensurável, é muito maior do que o prejuízo que a coisa ruim traz. Então, agora que vocês já pegaram a regra, vamos em frente. O assunto da tzedakah. Diz o Rambam que a tzedakah, ela não é medida lá em cima de acordo com a quantidade de dinheiro que você deu para tzedakah. Ou seja, uma pessoa no Beit HaMikdash trazia um korban. Se ele tinha mais dinheiro, ele trazia um boi. O korban é o sacrifício, né? Tipo, a pessoa fez uma coisa errada, a vida dele não está dando certo, ele quer agora retificar o que ele fez de errado, e ele levava para o Beit HaMikdash, isso há 2000 anos atrás, quando tinha o Templo Sagrado de Jerusalém, que se chama Beit HaMikdash, ele levava para lá um sacrifício, um korban. Se ele tinha dinheiro, ele comprava um boi. Se ele não tinha, ele comprava um pombo. Um pombo, marido da pomba. Então, se ele tinha menos dinheiro ainda, ele comprava um pouquinho de farinha. Não importa se esse korban era um boi, era um pombo, ou era um pouquinho de farinha, ele tinha o mesmo nome. Ele era um korban, ele era um sacrifício. Ele fazia a mesma coisa. O que a pessoa que tinha mais dinheiro trouxe um sacrifício mais caro, o que tinha menos trouxe um sacrifício mais barato, mas o efeito foi igual. Diz o Rambam que a mitzvah da tzedakah é você dar tzedakah. Na hora que você coloca 10 centavos na tzedakah, você cumpriu a mitzvah. Ou seja, você tem um cofrinho dedicado a um assunto judaico. Esse assunto judaico pode ser que você quer comprar para você próprio livros judaicos, mas aí tem que ser judaico de verdade. Tipo, entrar numa editora que só tenha livros judaicos, né? Porque senão você se atrapalha lá. No livro próprio, diz o Shulchan Aruch, quando a pessoa compra os próprios livros judaicos com dinheiro de tzedakah, ele tem que escrever nesse livro que esse livro foi comprado com dinheiro de tzedakah, somente para que, depois que essa pessoa falece, os livros não passam de herança para os filhos, mas, sendo que eles são assunto de tzedakah, eles vão para a sinagoga, vão para uma yeshiva, vão para uma instituição judaica. Esse é o único detalhe, quer dizer, a pessoa compra os livros judaicos com o dinheiro da tzedakah. Ele usa esses livros a vida inteira. Se no dia que ele faleceu os livros ainda existiam, quer dizer, não se gastaram totalmente, eles vão para uma instituição judaica. Então, diz o Rambam
que cada moedinha que você coloca na Kupat Tzedakah, no cofrinho da Tzedakah, você cumpriu uma mitzvah. Ou seja, a mitzvah ela não é vista de acordo com a qualidade, vamos dizer assim. A pessoa chega, ela coloca uma nota de $100 na tzedakah. Ele pode falar que ele fez uma tzedakah de qualidade. A tzedakah é vista pela quantidade de vezes que ele fez, não pela quantidade de dinheiro que ele colocou. Pega o detalhe aí. Você tem um cofrinho de tzedakah. Assim, a nossa instituição também funciona assim. Você tem um cofrinho de tzedakah. Durante o dia você vai colocando moedinhas de 10 centavos. Você faz um pedido. Cada moedinha que você coloca, sendo que você está fazendo um ato de bondade, e o Tribunal Divino ele tem que autorizar agora, medida por medida, que aconteça para você bondades lá de cima. Então o costume é, você coloca uma moedinha na tzedakah, depois que você colocou, você faz um pedido, porque você tem direito. Você não está comprando Deus, você está se comportando de acordo com o que Deus pediu para você se comportar. Então por isso nossos sábios, sempre antes da reza, eles colocavam uma moedinha na tzedakah. E essa reza não necessariamente tem que ser uma reza de 1 hora, pode ser uma reza de 5 palavras. Coloca uma moedinha, fala: Hashem, estou no desespero, preciso de dinheiro. Ou seja, isso já é uma reza. Hashem, meu Deusinho querido, estou no desespero, preciso de um milagre. Agora, a reza ela tem que ser específica. Ou seja, quando você reza, vamos pegar a menor reza do mundo. Moshe Rabbeinu, ele rezou por Miriam, pela irmã dele. Ele queria fazer a menor reza do mundo, porque para as pessoas não falarem: olha, quando o povo de Israel precisou de alguma coisa, ele rezou rápido. Quando a irmã dele precisou de alguma coisa, ele rezou muito. Então ele queria, pela irmã dele, fazer uma reza que funcionasse, que justificasse lá em cima para Deus te fazer um milagre, mas que tivesse o mínimo de palavras para as pessoas não falarem que, olha, por causa daquela irmã dele, ele esbanjou palavras. Então ele falou: Ana, Hashem, Refa, Na, La. 5 palavrinhas. Por favor, Deus, cura ela, por favor. Começou com por favor, terminou com por favor, para deixar claro que ele está fazendo um pedido de presente, um pedido de graça, não vai ser descontado dos méritos dele. Ana Hashem Refana Allah. Ou seja, por que ele fez isso dessa maneira? Para mostrar para a gente, até Moshe Rabbeinu, que tinha tantos méritos, pediu para Hashem atender ao pedido dele de graça. Para mostrar para a gente que mesmo que não tem mérito nenhum, deve pedir para Hashem o que precisa na hora que precisa. Então, a reza, a mínima reza, ela tem que conter pelo menos um por favor antes, um por favor depois. Então já 2 palavras já tiramos, agora 3 no meio. Refa, na, la. Cura, Ana, Hashem, Refa, na. Então, cura ela, por favor. Então, o que vai acontecer aqui é uma coisa muito simples. A gente vai fazer uma reza também de 5 palavras. Cada vez que a gente coloca uma moedinha na tzedakah, a gente vai fazer uma reza de 5 palavras, como a reza de Moshe Rabbeinu. Você está com algum problema de saúde? Por favor, Hashem, me cura, por favor. A sua mãe está com problema de saúde? Por favor, Hashem, cura minha mãe, por favor. Se puder acrescentar detalhes, a sua mãe está com dor de barriga, por favor, Hashem, cura a dor de barriga da minha mãe, por favor. Você primeiro coloca a moedinha, porque para ser medida por medida, primeiro você tem que fazer o ato de bondade. Esse ato de bondade tem que ser direcionado para um assunto judaico. Esse que é o detalhe aqui.
Ou seja, claro que você vai receber na sua casa vários, vamos dizer assim, tem a Associação Protetora dos Animais. E essa Associação Protetora dos Animais, ela está agora comprando coisas que os animais precisam. Então, pela Halachá, isso não é considerado uma tzedakah. Pela lei judaica, isso não é considerado uma tzedakah. É claro que é proibido fazer o animal sofrer, é claro que é uma coisa boa, mas vou dar um exemplo para vocês. Está escrito ao Sek Batorá, o Vegemilut Chassadim. A pessoa que Osek Batorá, o Vegemilut Chassadim, essa palavra Osek é uma linguagem de Esek, uma linguagem de comércio, uma linguagem de negócio. Por que não está escrito a pessoa que estuda a Torá e dá tzedakah, e dá um dinheiro para um assunto de caridade? Por que está escrito ao Sek Batorá, a pessoa que é usada uma linguagem de negócios? Então diz o Rebbe que o Baal Esek, um comerciante, ele não fica sentado dentro de um quarto fechado, dentro de uma casa fechada, esperando alguém bater na porta da casa e depois entrar na casa, bater na porta do quarto e depois perguntar para ele se ele tem alguma coisa para vender. Mas o Baal Esek, o comerciante, ele vai procurar um lugar onde tem pessoas andando na rua, muitas pessoas, ele vai oferecer a mercadoria dele. Ele vai colocar a barraquinha dele no lugar onde muita gente está passando e ele vai ficar o dia inteiro lá, bala de coco, bala de coco, bala de coco, bala de coco. Ele vai ficar oferecendo a mercadoria dele. Ele não vai esperar a pessoa chegar na barraquinha dele e perguntar se isso que ele está vendendo é uma bala de coco. Ele próprio já vai oferecer, cada um que passa ele oferece. Então, o que acontece? Diz o Rebbe, a mesma coisa com a Torá e com os atos de caridade, com a tzedakah. A pessoa não tem que ficar esperando, trancado dentro do quarto, dentro de uma casa, esperando alguém bater na porta da casa dele, depois entrar na casa, bater na porta do quarto e falar para ele que, olha, estou precisando de alguma coisa. Ele próprio tem que ter a iniciativa e perguntar para a pessoa se ele está precisando de alguma coisa. Então, aí explica o Rebbe, então, se é assim, essa linguagem é usada tanto para a Torá quanto para Gemilut Chassadim. Ao Sek Batorá, ao Sek Gemilut Chassadim. Então, ao Sek Batorá, por que não é usada a palavra pessoa que estuda a Torá, é usada a palavra pessoa que Osek Batorá, uma linguagem de Esek, uma linguagem de negócio? Porque, da mesma maneira, a pessoa não deve ficar sentado num quarto, dentro de uma casa, esperando alguém bater na porta da casa e depois entrar na casa, bater na porta do quarto e pedir para ele ensinar para ela um pouquinho de Torá. Ao contrário, a gente tem que sair, tem que dar aula para vocês e pedir para vocês compartilharem a nossa aula, colocarem um comentário, colocarem um joinha para o próprio YouTube, compartilhar a nossa aula. Por isso está escrito o Sek Batorá e não a Lomed Torá. Aí pergunta o Rebbe, essa ordem que a Gemara traz, que primeiro está escrito o Sek Batorá e depois Begemilut Chassadim, por que dessa maneira? O que é mais importante? A pessoa está passando fome. É mais importante você fazer uma doação ou você estudar a Torá? Aí entra o detalhe. É mais importante primeiro estudar a Torá. Por quê? Porque a gente sabe isso, mas agora o Rebbe explica isso. A gente sabe porque a Gemara traz essa ordem. Ao Sek Batorá, o Begemilut Chassadim. Então a gente sabe que o mais importante é estudar a Torá do que atos de caridade. Mas a gente não entende, a gente sabe que a Torá prioriza os atos de caridade.
Então a gente fica no beco sem saída. A gente está vendo que é mais importante estudar a Torá, porque a Mishnah traz essa ordem, mas a gente sabe que essa ordem pela Torá deveria ser o contrário. Então explica o Rebbe agora, por isso que a gente precisa. A gente precisa de Rebbe para tudo, não é por isso que a gente precisa de Rebbe, mas também para isso a gente precisa. Então o Rebbe explica isso que está escrito, o Seik Batorá, primeiro estudo de Torá, e depois dê a sua tzedakah. Não dê a sua tzedakah antes de estudar a Torá. O Rebbe conta que ele estava na Alemanha, na época dos nazistas, antes de começar a guerra com a Polônia. O Rebbe ele fez uma faculdade de engenharia naval. Ninguém entendeu por que um Rebbe vai fazer uma faculdade de engenharia naval. Depois foi fundado o Estado de Israel e fizeram uma companhia de navegação, e a companhia de navegação estava profanando o Shabbat direto, e aí o Rebbe ele sempre explicava para o Rabinato de Israel como falar com a companhia de navegação. Cada vez que eles usavam um argumento, falava, olha, o navio não pode parar no Shabbat porque é um perigo de vida, e o Rebbe já explicava, não é perigo de vida por causa disso, não tem problema nenhum do navio parar no meio do mar. Mas aí descobriram por que ele fez essa faculdade de engenharia naval. Ele já sabia que iriam fundar o Estado de Israel, teria lá uma empresa de navegação de judeus, primeira vez na história de 2000 anos, e essa empresa iria profanar Shabbat direto, seria uma empresa do governo chamada Tzim, e aí começam as cartas entre o Rebbe e o Rabinato de Israel, explicando como deve ser, como essa empresa de navegação do governo de Israel pode guardar Shabbat. E aí os capitães dos navios tentaram enganar o Rabinato e não conseguiram, porque o Rebbe tinha feito essa faculdade de engenharia naval. Esse é o detalhe. Só que ele estava lá na Alemanha nazista nessa hora. E ele contou que ao mesmo tempo que o parlamento alemão estava fazendo leis de proteção aos animais, estava autorizando leis assim, que Deus me livre, se você ouve que o seu vizinho está batendo no cachorro, o cachorro está latindo alto, você liga para a polícia chega, coloca o vizinho no camburão, leva ele para a delegacia, ele vai ser julgado e o juiz vai falar artigo, número tal, acabou de ser autorizada uma lei, essa pessoa vai receber um castigo por ter maltratado o animal. E ao mesmo tempo que o parlamento alemão estava fazendo leis de proteção aos animais, ao mesmo tempo eles estavam matando pessoas com torturas que a gente não tem como imaginar. E então o Rebbe falou assim, se você estuda a Torá, você sabe para quem você tem que fazer a sua bondade. Se você não estuda a Torá, você vai fazer a bondade com o cachorro, enquanto que o ser humano se maltrata. Você estudando a Torá, você vai saber exatamente aonde a sua bondade tem que ser feita, qual é a prioridade. Qual é a prioridade? Então por isso a gente tem que primeiro estudar a Torá para saber como fazer a tzedakah. Aí você vê exemplos no mundo do Irã, que eles dão de tzedakah deles lá, a caridade do Irã, dão para Hezbollah no Líbano, mísseis, que o porto do Líbano lá estava com não sei que quantidade de depósito de armas de doação do Irã. E quando explodiu o depósito de armas da Hezbollah, ontem eu vi inclusive um filminho sobre isso, dava para ver que não era só a explosão do amoníaco que é usado para os mísseis também, mas tinha mais coisas lá. Você viu que ia explodindo cada coisa, explosão de depósito de mísseis mesmo. E o que acontece? O Irã, eles fazem doações de mísseis para o Iêmen, doações de mísseis para a Síria, para o Líbano. Então eles também fazem muitas doações. E claro que o míssil não é uma coisa barata, mas olha,
Se estudassem Torá, saberiam que a prioridade é a vida, não é assassinar, não é dar míssil para assassinos, para eles poderem matar, assassinar mais. E então, esse é o detalhe. Vamos voltar então para o nosso assunto. Para ser considerado tzedakah pela Torá, a gente você pode usar o seu dinheiro para o que você quiser, contanto que seja permitido pela Torá. Então é permitido para mim dar uma doação para uma associação de proteção aos animais, contanto que seja permitido pela Torá, contanto que eles não estejam fazendo coisas contra o judaísmo. Mas não posso descontar esse dinheiro da tzedakah. Esse é o detalhe. As moedinhas que eu coloco na caixinha não pode ir para isso. Posso dar para eles do meu salário quanto eu quiser, mas quando você fala sobre tzedakah, aí tem que ser uma coisa que, de acordo com a Torá, é considerada tzedakah. E aí entra o assunto que tem que ser a tzedakah, para ser chamada de tzedakah, tem que ser um assunto judaico. Você pode, com esse dinheiro da tzedakah, fazer a assinatura do YouTube para baixar as nossas aulas, comprar o telefone que consiga baixar essas aulas, as nossas aulas, comprar o fone de ouvido Bluetooth para você ouvir as nossas aulas enquanto você está fazendo os seus trabalhos que não precisam muito se focar no pensamento. E eu não vou dar exemplo porque eu não sou mas assim, se eu posso dar aula indo para o nosso Centro da Cultura Judaica e pegando todo esse trânsito de São Paulo, 1 hora de trânsito, até os rabinos no Koilel, eles falam para mim que eu sou a única pessoa que aproveita o trânsito de São Paulo. Então, 1 hora entre uma aula e outra, tem 1 hora de viagem. Então, da mesma maneira que essa aula é gravada no trânsito, você pode ouvir ela no trânsito. Aí você precisa de um telefone bom que consiga armazenar, você precisa de um fone de ouvido Bluetooth, você precisa, se você ouve ela no carro e você próprio é o motorista, aí você precisa de um aparelho para um viva voz no carro. Tudo o que você precisa para a aula, você pode descontar da tzedakah. A assinatura do YouTube Premium, o telefone para armazenar as aulas, o fone de Bluetooth para você ouvir as aulas claramente, sendo que esse canal aberto ele tem um pouquinho de barulho por causa do trânsito, mas tem que ser o assunto judaico. Agora, se você quer uma aula de culinária, e ontem alguém perguntou, realmente eu falei na aula anterior que nós somos um canal judaico. Se a pessoa vai colocar como observação, olha, eu não entendi nada desse assunto, eu gostaria que o senhor falasse sobre receita de bolo, então a gente vai te recomendar um canal de culinária kasher, um canal de culinária de comidas que, de acordo com a Torá, é permitido para a gente comer. Mas aí o canal de culinária já não é um estudo de Torá. Aí já não entraria nessa categoria. Quer dizer, para o canal de culinária você não poderia usar o dinheiro da tzedakah para comprar o telefone, para armazenar as aulas, para fazer a inscrição no YouTube Premium, para comprar o fone de ouvido Bluetooth, para comprar o aparelho de viva voz do carro. Se for para o canal de culinária, você pode usar o seu próprio dinheiro do seu salário, mas não o dinheiro da tzedakah. O que você coloca na caixinha, e depois que você colocou, você faz o seu pedido, aí você vai usar ele para assuntos judaicos. Comprar livros judaicos de uma editora que só vende livros judaicos, aí você não se atrapalha. Ou seja, vamos assim, entre nós, a nossa instituição, temos o nosso grupo de amigos da ONG. Estamos em construção, a gente ainda não tem piso, não temos banheiro de mulheres, ainda tem muita coisa para fazer lá, ainda tem parte desabando. Não vou entrar em detalhes porque, como se diz hoje, não é
todo dia tem que ser um dia alegre, não vou começar a pensar em tudo que tem que fazer lá, senão a gente vai ser a nossa aula para outra ocasião. Mas, graças a Deus, cada vez que uma coisa é feita, é uma grande alegria. Quando a gente vê quando a nossa diretora filma o antes e o depois, e a gente vê, olha, antes estava assim, antes aquele lugar era um lugar insalubre, sem esgoto, era um foco de dengue do bairro, metade da casa estava desabando, e agora, graças a Deus, a parte que está desabando que estava desabando já não está desabando mais, mas ainda uma parte de lá vai ter que ser retirada, uma parte da estrutura vai ter que ser reforçada, ainda precisa de um banheiro de mulheres, ainda precisa de chão, de piso que não tem, e ainda precisa de várias coisas. Eu sou só a parte religiosa, graças a Deus eu não me lembro de cor tudo que precisa lá, mas fizemos um projeto. Você tem uma Kupat Tzedakah, você compra um cofrinho, escreve em cima dele Tzedakah. Todo dia você coloca suas moedinhas, cada moedinha que você coloca, cada 10 centavos que você coloca, você faz o seu pedido depois de colocar. A média de tzedakah de dia, uma família com 4 pessoas, se cada um vai colocar 5 moedinhas, vai dar uma média de R$2 por dia, vamos dizer R$1,80. E o cálculo que a gente fez, abrimos nosso projeto Amigos da ONG, que a pessoa faz uma doação de R$77 por mês, dessas moedinhas que ele coloca na tzedakah todo dia, e isso é 100% direcionado para o assunto judaico. Aí a gente sabe que é tzedakah de verdade. A nossa diretora cuida desse projeto, e os dados estão na descrição do vídeo. Se alguém puder participar, muito obrigado. Hashem não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Agora, em frente, voltamos então para o assunto da tzedakah. Voltamos para o assunto, a gente estava até agora falando de tzedakah, então voltamos para o assunto da tzedakah. Diz o Rambam que não importa se a pessoa colocou uma moedinha de 10 centavos, uma nota de $100, da mesma maneira que no Beit HaMikdash não importava se a pessoa trouxe um boi ou trouxe um pouquinho de farinha, o que importa é a ação. A ação aqui embaixo, ela traz uma reação lá de cima, e até a coisa ruim, uma bomba atômica, uma coisa tão pequena faz um estrago tão grande, quanto mais a coisa boa, uma moedinha tão pequena faz uma mitzvah tão grande. Então, diz o Rambam, o importante são quantas vezes você colocou essas moedinhas. Cada vez que você colocou uma moedinha, você fez a mitzvah novamente. Se você, uma vez por semana, você já colocou o dinheiro que você colocaria na semana inteira, você fez uma mitzvah uma vez por semana. Se você pegou esse dinheiro que você colocaria a semana inteira e dividiu ele em moedinhas pequenas, e cada dia foi colocando, e cada vez que você coloca, você fala uma pequena reza, um pequeno pedido, cada vez que você coloca a moedinha na Kupat Tzedakah, você faz uma mitzvah. Assim diz o Rambam. Agora então, voltando para o nosso assunto, a Parashá começa com a palavra Ekev, calcanhar. Diz o Rashi, porque Moshe Rabbeinu, nesse livro que é chamado Mishneh Torah, o livro de Moshe, aqui, Moshe Rabbeinu, como a gente fala, tem o rei e tem o vice-rei, o Mishneh Lamelech. Então, uma das explicações, essa palavra Mishneh Torah pode ser explicada como palavra revisão da Torá, ou seja, a segunda lida da Torá, pode ser usada como a vice-Torá, e ela é conhecida como o livro de Moshe. Tipo, ela é a ponte entre a Torá escrita e a Torá oral. Uma das opiniões sobre Mishneh Torah é que Moshe Rabbeinu
não só que ele escreveu Mishneh Torah por inspiração divina, mas uma das opiniões é que primeiro ele escreveu e depois Hashem concordou com ele. Ou seja, quando a gente fala sobre Mishneh Torah, Moshe Rabbeinu, ele escolheu a linguagem do Mishneh Torah, diferente dos primeiros 4 livros da Torá, que Hashem falou para Moshe, falar para o povo de Israel. Aqui no 5º livro da Torá, diz Moshe Rabbeinu, ele usa a linguagem dele. É ele falando com o nosso povo e Hashem, Deus, autorizando tudo o que ele falou. E ele usa essa palavra Ekev, o calcanhar, para dizer que, olha, como consequência positiva do que você fez, como uma boa consequência do que você fez, vão acontecer coisas muito boas. E agora a pergunta por que ele usou essa palavra Ekev? Voltando, agora já contei para vocês da Tzedakah, vocês já devem estar entendendo como vai terminar essa aula. Que nada, quer dizer, você coloca uma moedinha pequenininha e então vamos lá. Só antes de chegar na conclusão final, contar para vocês uma história. Tinha uma pessoa 2000 anos atrás, 1900 anos atrás, ele se chamava Onkelos. Ele era o sobrinho do imperador romano Titus, que destruiu o Bet HaMikdash. Ou seja, Deus me livre, se quer, hoje seria assim, imagina o sobrinho do Hitler, uma coisa assim. E ele foi para a Terra Santa, ele se converteu ao judaísmo, ele estudou para Rabino, ele se tornou um Tana. Um rabino da Mishnah. Imagina o tamanho, a grandeza que ele chegou, ele se tornou um Tana. E só que toda a grandeza dele foi mais do que isso, que ele se tornou um Tana, mais do que ele estudou para si próprio, foi a categoria da Torá que ele escolheu para si próprio. No lugar de escrever livros profundos para pessoas que estudaram muito, que só aquelas pessoas conseguiriam entender, ele traduziu a Torá para o aramaico, que era a língua falada, e ele traduziu então a língua escrita para a língua falada, e não fez uma tradução literal, que só pessoas muito estudiosas podem entender qual é a intenção da Torá, mas ele já fez uma tradução explicativa. Na tradução dele, ele não traduziu palavra por palavra, ele já foi traduzindo, explicando. Ele não colocou a palavra literal, mas já colocou a explicação no lugar da palavra literal. Esse Onkelos, toda a grandeza dele foi isso que ele era um Tana, um rabino da Mishnah, um rabino tão grande. Toda a dedicação dele foi levar a Torá até você, levar a Torá para o povo, colocar a Torá na língua falada para as pessoas que não entendiam a língua que a Torá era escrita nela, que era o hebraico original, e as pessoas falavam aramaico. E esse Onkelos, não precisa entrar assim em detalhes de toda a grandeza dele, quer dizer, um grande rabino, mas que a dedicação dele foi para pessoas totalmente analfabetas. E uma coisa interessante que chega até nós, o Onkelos, antes dele se converter ao judaísmo, ele foi para uma Balat Ov, é tipo um centro espírita da época, e ele trouxe a alma do tio dele, que era o Titus, que destruiu o Bet HaMikdash. E ele pergunta para o Titus quem é importante no próximo mundo. O Titus fala: olha, só o povo de Israel.
Aí ele pergunta para o Titus, o que estão te fazendo? Você é imperador romano, pessoa mais importante do mundo, o que você dá, o que te deram aí no próximo mundo? Te deram toda a honra, um trono, o que te deram? Falou, não, 3 vezes por dia eu estou catando lenha, tenho que montar uma fogueira, depois os anjos, Malachei Rabalá, que os anjos da destruição me colocam dentro da fogueira, me queimam vivo, 3 vezes por dia me fazem isso. Olha, o imperador romano, a pessoa mais importante, mais honrada, está passando por uma situação dessas. Aí o Unclus pergunta, então, já que você concorda que no próximo mundo quem é importante são os judeus, e você, a pessoa mais importante do mundo, está passando por um vexame desses, então você me aconselharia a me converter ao judaísmo? Olha, a coisa está clara, né? Ele falou, não. Ele falou, os judeus têm muitos mandamentos, você não vai conseguir cumprir todos, e então meu conselho é ou tudo ou nada. Já que você não vai conseguir fazer tudo, então não faça nada. E aí, você entende de onde vem esse conselho? Quem é a pessoa que está aconselhando uma coisa dessas? E o intervalo sem comercial. E agora você liga todos esses detalhes juntos. O Rambam, com o conselho do Titus, você vai chegar à seguinte conclusão. Não precisa nem de mim para você chegar a essa conclusão. Ou seja, o Titus, que ele destruiu o Beit HaMikdash, qual é a mensagem dele? Você tem que fazer tudo. O Rambam, quando te fala sobre o mandamento da Tzedakah, que na Torá é um mandamento tão importante a ponto de, na época da Gemara, quando você pergunta para alguém se ele fez uma mitzvah, se você não especifica qual mitzvah, você está falando de Tzedakah. Rabbi Akiva diz para a filha dele, você fez uma mitzvah. Você fez uma mitzvah, quer dizer, você fez uma tzedakah. Ou seja, se você quisesse falar sobre outra mitzvah, aí você teria que especificar qual mitzvah era, te mostrando a grandeza da mitzvah da tzedakah. E diz o Rambam, essa mitzvah, como ela é feita? Você pega uma moedinha, coloca ela na tzedakah. Se você colocou uma moedinha de 10 centavos ou uma nota de $100, você cumpriu a mitzvah da mesma maneira. Você cumpriu a mitzvah. Então o Rambam te aconselha, é melhor você trocar essa nota de $100 em 500 moedinhas de 10 centavos e ir colocando todo dia, várias vezes. Aí você cumpre a mitzvah da tzedakah muitas vezes. Então, por isso está escrito, agora aí a gente entende Moshe Rabbeinu, porque ele começa a nossa parashá com a palavra Eikev. Vaya Eikev, será Eikev, ele está querendo dizer o desencadeamento, a consequência positiva, a boa consequência, e ele usa essa palavra calcanhar. Aí diz o Rashi, essas mitzvot que trazem para a gente todo esse benefício, esses mandamentos divinos que trazem para nós todo esse bônus, que Moshe Rabbeinu fala na Parashá, que a chuva cai na hora e cai no lugar certo, e não dá enchente, e cai na quantidade certa, e aí a terra dá a sua produção, aí todo mundo fica rico e com muita saúde, e etc, etc, etc. Tudo isso está dependendo desses mandamentos que a gente está pisando neles. Que a gente está indo de acordo com o conselho do Titus de ou tudo ou nada, e a gente só quer fazer coisas grandiosas. Aí nós só queremos fazer coisas que é tudo. E a gente se esquece do nada. A gente se esquece que esses mandamentos pequenininhos, que a gente pisa neles sem querer, porque a gente despreza eles, a gente não dá importância para eles, a gente acha que vai valer lá em cima eu colocar 10 centavos na tzedakah. Que vai valer lá em cima? Se eu for para a feira com 10 centavos, o que eu consigo comprar? Todo mundo vai rir na minha cara. Eu entro na feira com 10 centavos, eu vou de barraquinho em barraquinho, o que eu
posso comprar com 10 centavos. Aí cada barraquinha que eu chegava me dá de graça, vou falar, pô, o senhor só tem 10 centavos, coitado, pega aí um caixa de banana de presente. Então eu acabo pensando, como pode ser que isso lá em cima tem algum valor? Eu vou colocar 10 centavos na tzedakah, vai valer alguma coisa? Eu acho que não vai valer nada, da mesma maneira que no mercado não vale nada, na feira não vale nada, lá no céu não vai valer nada também. Então eu acabo pisando em cima dessas pequenas mitzvot, que eu acho que elas são tão pequenas, que lá em cima elas não têm valor.